Vamos agora para a palestra do nosso saudoso Dr. Miguel Zain, o futuro e desafios da advocacia condominial. Um breve currículo do doutor, um pouco extenso, mas enfim. Advogado condominial, presidente da Associação Nacional da Advocacia Condominial, Dr. Miguel Juarez Romero Zain. Por gentileza, doutor. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, foi estrategicamente, eles me colocaram por último, né? Falaram, você vai ficar lá para dar palestra para os heróis da resistência, né? Mas vamos junto. Pessoal, eu gostaria de saber para quem que eu estou falando. Advogados, quantos tem aqui? A maioria advogados, administradores, síndicos profissionais, contadores. Corintiano tem aí ou não? Tem? Bom, cuidado então, se acontecer alguma coisa aí, não fui eu, já sabem, tá? Bom, pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que é uma honra hoje estar aqui pisando neste solo sagrado da nossa OAB para compartilhar um pouco com vocês sobre a advocacia, sobre a advocacia condominial, sobre esse grande nicho do mercado que vem tomando conta do Brasil todo. E para mim é uma honra imensa estar aqui, tá? Para mim me coube, então, falar um pouco sobre o futuro e os desafios da advocacia condominial, tá? Antes, porém, eu gostaria de falar até para os senhores aí que assistiram às palestras aqui antes, dizer que eu tenho com muita satisfação, tenho muitos amigos aqui, e sempre eles citam os meus nomes aí, né? O seu Gaspar, por exemplo, foi uma experiência na área condominial importantíssima, né? O seu Gaspar, ele queria concorrer na época no condomínio que havia uma gestão que não saía de forma alguma. De forma alguma. Sempre eles iam votar com algum monte de procuração. Aí, na época, ele foi no meu escritório e me contratou para eu assessorar ele, porque ele queria participar dessa assembleia. Lá fui eu, e chegamos lá, falei, seu Gaspar, eu vou acompanhar as eleições e vou ver a licitude de tudo que está correto aqui. E se correr tudo dentro das 4 linhas da convenção, está tudo certo, né? Bom, até então abriu a assembleia de eleição e tudo estava correndo normalmente. Aí, o seu Gaspar, pela Assembleia, ele estava sendo eleito pela maioria. Mas chegou um colega, colega que eu digo é um advogado, que era o subsíndico da gestão anterior, com um monte de procuração. Aí, hora que chegou, eu fui e falei no ouvido do seu Gaspar. Seu Gaspar, ferrou, perdemos a eleição. O cara chegou com 40 votos. E aí foi lá, votou, pá. Aí ele falou, mas doutor, mas pode? Eu falei, pode, ele não tem vedação, está com procuração. O pessoal da parte eleitoral lá já vistoriou, está tudo certo. Enfim. No final, nos 49 minutos do segundo tempo, já estava acabando a Assembleia, chegou uma senhorinha que nunca ia na Assembleia. Ela nunca ia. Chegou lá e falou, não, eu quero votar. Aí chegou lá o pessoal da comissão eleitoral e falou, não, a senhora já votou. Daí ela falou, não, eu não votei não, eu vim aqui para votar no seu Gaspar. Não, a senhora já votou, está aqui, tem uma procuração. Daí ela falou, eu não passei essa procuração aqui não. Não passei, me pediram essa procuração para outros fins, não me falaram que era para isso. Daí o seu Gaspar veio e falou para mim, daí eu falei, seu Gaspar, cadê a senhora? Está aqui? Aí nós estamos em plena 4ª Revolução Industrial, já comecei a filmar e já imediatamente é um crime, o cara estava com a procuração falsificada ali, não era para aquela, estava usando para outros fins, não era para aquele objetivo. Na mesma hora eu falei, vou chamar a polícia agora aqui, vamos prender em flagrante. O colega saiu correndo, suspendeu a Assembleia, ficou suspensa a Assembleia para a decisão na próxima semana,
Na próxima semana foi anulado todos os votos que ele apareceu com a procuração e o seu Gaspar foi eleito síndico, então, né, seu Gaspar. E aí, na época, ele queria me contratar, como eu era advogado da construtora, eu falei, seu Gaspar vai ter choque de interesse, eu não tenho como advogar para o condomínio. Aí, indiquei o meu queridíssimo colega, doutor Nilton, que está até hoje lá prestando um bom serviço. Então, são alguns fatos que ocorrem dentro dos condomínios aí e que uma assessoria jurídica é importante nessa hora até para auxiliar o síndico, tá? Mas vamos lá. Hoje nós tivemos temas importantes aqui, hein, pessoal? Tivemos a questão aí, brilhante palestra do Dr. Caio, nosso diretor da Anacom lá de Goiás. Eu nunca tinha visto uma palestra nesse sentido, importante também. Tivemos essa palestra aqui, brilhante também, do LGPD, né? Importantíssimo também. Eu também penso, eu vou até mais além, eu penso que o condomínio é uma pessoa jurídica, não é nem ente despersonalizado. Ele é uma pessoa jurídica anômala, né? Ele é passivo de estar em juízo, ele responde civil criminalmente, ele pode contratar, ele pode demitir, ele é considerado consumidor, enfim, ele tem todas as características, só não está no rol lá do artigo 42 do Código Civil Brasileiro. Então, portanto, ele é, sim, a meu ver, uma pessoa jurídica anômala, porque ele não está no rol de pessoas jurídicas. Porém, já existe um projeto de lei já para transformar, então, o condomínio em pessoa jurídica. Em breve, eu acho que ele já vai estar nessa categoria. Eu gostaria de falar um pouquinho, pessoal, sobre, ali estão os meus livros, né? Vou aproveitar. Eu tenho 3 livros nesse período aqui de advocacia condominial. Tenho esses livros aqui, que depois eu vou sortear. O primeiro livro é esse aqui, que é a Síntese do Direito Condominial Contemporâneo, tá? Que nós fizemos. É um livro, um manual importante para o síndico profissional, para o advogado, aquele que está iniciando na carreira. Tem esse outro livro aqui, que é Reflexões sobre Direito Condominial, que é uma coletânea de artigos que eu escrevi, que estão disponível na web. E esse livro aqui, que foi uma contribuição que eu quis fazer ele, porque não tinha nenhum no mercado, que é a Advocacia Condominial, um manual prático, onde tem alguns modelos de ações, de anulação de multa, convenção, revisão de convenção, exclusão de condômino antissocial, aquele condômino que liminarmente, às vezes o cara está lá dando carteirada, você precisa tomar alguma providência. Então tem alguns modelos aí, é a nossa contribuição aqui para com o mercado condominial, né? Ninguém ganha dinheiro vendendo livro, isso aqui é um custo a mais, mas eu quis contribuir também com o mercado com relação a isso aí. Bom, aqui está um pouquinho do meu currículo, né? Muitos dos senhores aí já me conhecem, mas eu estou militando já nessa área aí há mais de 25 anos aí, que a gente milita, já direto na área do direito imobiliário, direito condominial. Fui o presidente da Comissão de Direito Condominial aqui da OAB, fundador. Na época nós éramos a 2ª comissão, hoje nós já temos mais de 60 comissões já no Brasil todo, né? Então isso é muito importante até para a divulgação do direito. Sou professor também de algumas faculdades aí no Brasil, na Dalmas, lá em Goiânia. Está aí o meu diretor aí, que é diretor dos cursos de pós-graduação, Dr. Caio, onde eu tenho a satisfação de ser docente lá também. Hoje eu estou ocupando o cargo de secretário lá no Conselho Federal, por indicação da OAB aqui do Estado do Mato Grosso, na Comissão Especial de Direito Condominial, tá? E estou como presidente da Anacom, tá? A Anacom é uma associação nacional da advocacia e em breve mais nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Então esse é o meu currículo e a experiência um pouco que eu tenho. Para nós entrar no tema, pessoal, é importante a gente saber qual é o momento que nós estamos vivendo. Antes de falar sobre qualquer tema, é importante a gente se situar. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos nesse momento aqui, em que pese essa bagunça que está tendo aqui no nosso país, mas o mundo como um todo está atravessando a 4ª Revolução Industrial. Nós estamos vivendo até uma forma de mudança de comportamento, né? Estamos na era do compartilhamento, estamos na era do algoritmo, né?
Nós temos um questionamento sobre os algoritmos, que hoje você se manifesta numa rede social qualquer. Por exemplo, você entra no Google para fazer uma pesquisa, viagem para Fortaleza. Aí você entra lá no Instagram, já aparece viagem para Fortaleza, promoção. Então, quer dizer, estão lendo, nós estamos sendo vigiados. Enfim, estamos em plena quarta revolução industrial, na era do software, na era da inteligência artificial, e nós também estamos compartilhando a moradia, né? O com vários domínio vem do direito de propriedade, do título de domínio. Então, é a propriedade compartilhada. Então, essa é a nova forma da gente estar vivendo também, né? Com essa quarta revolução industrial, é óbvio que algumas profissões, então, passam a ficarem obsoletas e outras, então, vêm à tona. E o direito, é importante também que nascem novos nichos de mercado, como direito startup, por exemplo, como bioética, como LGPD, são áreas de especialização, né? E o direito condominial vem junto com isso também, né? É fato que hoje nós temos mais de 1/3 da população brasileira vivendo em condomínios, né? Então, existe várias formas de condomínio, não é só aquele condomínio de moradia, nós vamos ver os vários tipos de condomínios que nós temos hoje, né? Então, nasce, então, novas profissões. O direito condominial, por exemplo, é um desses nichos de mercado, o qual nós temos que ficar atento também e começar a estudar sobre essa área. É óbvio, né, que esse direito condominial, quando ele vem aplicado dentro da gestão, e nós vimos vários e vários problemas aqui, a questão do LGPD, a questão do síndico profissional. Nós temos que falar hoje, quando você fala em gestão de condomínio, você tem que falar em quê? Em governança. Se você não tiver a governança, a transparência, o planejamento, né? A prestação de contas, se você não tiver a ética dentro da tua governança, você não consegue administrar aquela multipropriedade, né? Então, para que você tenha a administração coerente dentro dessa multipropriedade, é óbvio que você precisa de quem? Dos auxiliares de administração. Quem são os auxiliares de administração do síndico? Porque o síndico sozinho, lá de Rondonópolis, como que é? Olinda, o síndico sozinho não faz tudo. Ele precisa de uma boa administradora para ajudar ele nos atos administrativos, nos lançamentos, né? Ele precisa, sim, de uma boa assessoria jurídica. Nós temos vários e vários casos aí que o síndico responde civilmente e criminalmente. Nós tivemos a questão aqui, por exemplo, da doutora Lindinalva. Você tem um machão lá espancando a mulher lá, e aí o cara não pode entrar, e aí como que você vai fazer? A partir do momento em que você tem uma assessoria jurídica, seu Gaspar, por exemplo, tem uma assessoria jurídica, o senhor vai despachar para a sua assessoria jurídica, doutor, notifique lá esse cara, toma as providências, eu não quero nem falar com ele. Essa é a forma correta, são os auxiliares da administração. E o advogado dentro do condomínio, ele tem uma função excepcional. Ele vai trazer o quê? A segurança jurídica, né? Então, o advogado, né, o próprio texto constitucional, ele já disse que ele é indispensável à administração da justiça, né? O advogado, hoje, nessas multipropriedades, como auxiliar, braço direito do síndico, ele é indispensável. Ele vai ajudar muito nas questões, por exemplo, de conflitos dentro dos condomínios, né? Auxiliando, orientando, sempre ali compartilhando também das questões, por exemplo, de aplicação imediata da lei, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, essa questão da lei Maria da Penha. Eu penso, por exemplo, que as minorias, as diferenças têm que ser protegidas. A mulher tem que ser protegida, sem dúvida. A mulher tem que ser protegida, mas o idoso também tem que ser protegido, mas a criança tem que ser protegida também, o animal tem que ser protegido, nós não podemos fazer maus tratos aos animais. Mas agora eu penso uma coisa também, o síndico também tem que ser protegido.
O síndico também tem que ser protegido. O rol exaustivo do artigo 1348 do Código Civil lá, diz lá, compete ao síndico. Dê uma olhada lá, é muita responsabilidade. O síndico responde muito mais que muitos sócios em empresa que tenha a sociedade limitada, por exemplo. Né? O seu Gaspar, por exemplo, quando ele pegou este condomínio, existia um débito, né? E os condomínios hoje, ele representa muito para a macroeconomia, né? As multipropriedades, porque eles são, primeiro, arrecadadores. Arrecadam muito, são substitutos tributários, fazem uma parte do papel ali para o Estado, para a municipalidade. Aí eu pergunto, e o que o município vem fazendo pelos condomínios? Pouca coisa, temos que lutar lá. O seu Gaspar não está aí, mas temos que lutar. A Associação dos Condomínios tem que ir lá. A Comissão de Direito Condominial temos que cobrar também. Quantos e quantos impostos são gerados dentro dos condomínios, né? O seu Gaspar, por exemplo, quando ele pegou esta administração, tinha um passivo enorme, enorme, porque nunca foi retido o imposto sobre o serviço dos prestadores de serviço. Aí a conta chegou para quem pagar? Para a massa condominial. Por quê? Porque teve uma péssima gestão, porque não tinha auxiliares de administração dentro desse condomínio. Hoje está sendo bem administrado, é óbvio que não está tendo mais esse tipo de problema. Então, neste caso, a advocacia ele vai trabalhar como um auxiliar mesmo, né, dentro desse condomínio. Mas o advogado condominialista, para ele entrar nesse mercado, como que ele vai fazer dentro desta quarta revolução industrial que nós estamos vivendo? Como que eu vou aparecer? Em primeiro lugar, eu tenho que preparar, né, as minhas mídias sociais. Estamos em plena quarta revolução industrial. Não adianta mais você fazer uma propaganda, um panfleto e sair panfletando. Você tem que preparar suas mídias sociais, você tem que preparar seu Instagram, prepare o seu canal do YouTube, né? Prepare todas as mídias sociais e vá produzir conteúdos de informação, né? Para que aquele público-alvo que você queira atacar saiba que tem aquele profissional no mercado disponível, né? E com relação a esse aparecimento, essa propaganda não, essa forma de aparecer no mercado, o próprio Conselho Federal da OAB, aqui, ó, publicou um provimento 205, em 2021, adequando as normas. Então, o advogado, já houve questionamento, até não, mas o advogado, eu já fui alvo. O Zain está fazendo captação de clientela. Não estou fazendo, eu estou em plena quarta revolução industrial. Eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho meu canal do Instagram, e posto as coisas informativo para o nicho que eu estou pretendendo trabalhar nele. Então, isso está disponível para todos os advogados. Todos podem fazer isso aí, podem produzir em conteúdos sobre a Assembleia. Nós acabamos de falar aqui a questão, por exemplo, da Assembleia virtual, né? Saiu a lei, grave um vídeo, né? Grave um vídeo falando sobre a Assembleia virtual, sobre a questão da Assembleia em caráter permanente, porque é para quóruns especiais, põe alguma informação, porque aquela pessoa que mora no condomínio, ele vai ver que você é um profissional, que você tem conhecimento sobre aquela área. Fale sobre a convenção de condomínio, qual é o quórum, o que pode constar na convenção, no regimento interno. Fale sobre violência doméstica, né? Então, tem vários conteúdos que nós, profissional da área, não só o advogado, isso serve para todos. Isso serve para o corretor, isso serve para o síndico profissional, isso serve para qualquer profissional de qualquer área. Mas nós, da OAB, tínhamos essa vedação que nós não poderíamos aparecer de forma mercantilista no mercado. Eu não posso aparecer falando, me contrata porque eu sei fazer a assembleia virtual no seu condomínio. Me contrata que eu vou atualizar a sua convenção. Não é dessa forma. Agora, você pode trazer conteúdos. Então, isso está disposto para todos nós, advogados, e nós podemos, sim,
fazer. Obviamente, quem não conhece esse dispositivo, principalmente lá do Conselho Federal, vai atacar, às vezes, algum colega e falar que ele está atuando de forma errônea no mercado. Mas para você aparecer nesse mercado, é importante que você faça e você tenha também a especialização, né? Porque se você não tiver a especialização no mercado, não falar com credibilidade, não ter um curso, pelo menos um curso aí de especialização. Vamos falar o quê? De condomínio. Condomínio, o que é? Com vários domínio, vários proprietário, título de domínio. Então, quando eu vou falar proprietário, domínio, eu tenho que começar a entender primeiro o quê? Direito de propriedade. Se eu não souber o direito de propriedade, eu não tenho que estar nem lá dentro do condomínio. Primeira coisa que eu tenho que saber é o direito de propriedade, direito de vizinhança. O meu direito termina a hora que começa do meu vizinho do lado, eu tenho que saber isso aí, eu tenho que saber o que é uma convenção, um regimento interno, para que servem essas normas dentro do condomínio, qual é a hierarquia dentro dessas normas. Então nós temos que nos especializar. E hoje já tem vários e vários cursos disponíveis, né, para as pessoas então se especializarem. A Ariadne foi minha aluna num curso de pós-graduação. Ela é graduada, especializada na área do direito condominial. Então, é uma área, um nicho importante, mas a gente precisa falar com credibilidade, né? Nós temos um vazio muito grande, né? Porque a lei que criou a incorporação imobiliária e os condomínios é de 1964. É um vazio muito grande, nunca se falou em direito condominial. No entanto, essa lei tem mais de 50 anos, seu Gaspar. Nós vivemos em conflito nos condomínios, sabe por quê? Porque nunca trataram os condomínios com profissionalidade. Nunca vou fazer uma meia-culpa aqui dentro da minha casa. A OAB não mostrou isso para os advogados. Nós não falamos, despertamos há pouco tempo atrás, então, para o direito condominial, enquanto esse direito já existia aí há mais de 50 anos. Alguém estava trabalhando, tanto é que tem jurisprudência com relação a isso aí. Então, nós temos, né, que chamar a atenção para isso e se especializar e mostrar e aparecer para esse mercado, né? Mas então, para quem que eu posso, por que advogar no direito condominial? Porque é um novo nicho de mercado que está se apresentando agora, junto com essa quarta revolução industrial. Eu não quero advogar para o direito condominial. Você pode reinventar a tua carreira. Advoga para o direito startup também. Quantas startups estão sendo criadas aí? Crimes virtuais, fake news, enfim, tem várias áreas do próprio direito em que você pode se especializar. Mas o direito condominial é um deles. É uma grande possibilidade, né, para todos os profissionais. Mas quem são os clientes potenciais no direito condominial? É só o síndico? Vão prospectar só o síndico? Que eu vejo muitos colegas, às vezes, da área do direito condominial, prospectando tão somente síndico. E muitas vezes até brigando por causa de condomínio. É um ledo engano. O mercado é muito mais aberto, né? Olha só, incorporadoras, você pode advogar para incorporadoras, construtoras, administradoras, os condomínios, você pode advogar para os mais de 70 milhões de pessoas que vivem em condomínio, para os condôminos. Quem está produzindo conteúdo nas suas mídias sociais para os condôminos? Não vejo ninguém. Vamos prospectar essas pessoas, saber que essas pessoas têm que saber que a OAB tem uma comissão de direito condominial, que tem pessoas escrevendo sobre isso aí, que tem sites específicos tratando sobre essa matéria, que tem profissionais que atuam nessa área. Muitas vezes um condomínio, por exemplo, ele é multado indevidamente por aquele síndico xerifão. E aí? Não deu contraditório, não deu ampla defesa, não deu devido processo legal, eu vou engolir a multa e acabou? Não, vou recorrer, né? Agora, para eu recorrer, eu preciso ter um profissional na área, alguém que entenda, né? Docente. O Caio sabe disso aí, a dificuldade que é hoje para você achar um especialista, um docente, muitas vezes para fazer
você formar um quadro de docente para um curso de especialização. Temos poucos docentes, especialista mesmo, com currículo, com aquele currículo, temos poucos. Então é uma outra área também que o profissional desta área, quem está nesse nicho, pode fazer também, né? Assessor jurídico. Ah, mas assessor jurídico de quem? Pessoal, se preparem. Em breve as varas vão estar especializadas. Uma das brigas nossa da Anacom e também aqui da OAB é a criação de varas especializadas. O direito condominial tem um fluxo de ações muito grande. Nós precisamos também, assim como nós, os advogados, né, não temos muitas vezes o conhecimento dessa área, os juízes também não têm, eles não tiveram direito imobiliário na faculdade, eles não tiveram direito condominial, os juízes, os promotores. Então eles precisam, muitas vezes, de um especialista até para julgar uma causa, um assessor. Em breve teremos isso também. Incorporadoras e construtoras, o que fazer para elas? Primeiro, todo condomínio nasce de quê? Nasce de uma incorporação imobiliária. Lá na incorporação imobiliária, na Lei 4.591 de 1964, o próprio artigo 34 dessa lei já exige que quando o incorporador começa a fazer aquela incorporação imobiliária, aquele condomínio, ele já precisa fazer o quê? A minuta da futura convenção daquele condomínio. Ali ele já precisa de um especialista. Então vamos prospectar as construtoras. Hoje, quem que está fazendo isso para as construtoras? Muitas delas são aqueles engenheiros que são contratados para fazer a incorporação imobiliária, que fazem o cálculo das áreas comuns, área privativa, e eles não se preocupam com esse profissional. Aí vem aquelas convenções monstrinho, né? Muitas convenções, por exemplo, de condomínio de lotes, que você tem que dar manutenção no elevador. O que é? Uma convenção, uma copia e cola, né? As construtoras, por exemplo, a instituição do condomínio, a assembleia de instalação, por exemplo, é um outro nicho. Não vejo ninguém prospectando. Eu faço isso aí há muitos anos. Eu advogo para algumas consultoras, mas não vejo ninguém prospectando isso no mercado, a nível nacional. Não é aqui em Cuiabá, nem aqui no Mato Grosso. E olha que nós temos construtoras em Rondonópolis, temos construtora em Sinop, temos construtoras grandes em Sorriso. Em vários locais aqui, Mato Grosso está em obras. Quem é que está prospectando? Ninguém. Então nós precisamos prospectar esses sujeitos passíveis de contratar gente. A implantação do condomínio, essa implantação, até fui eu que comecei a pensar, gente, quanto conflito a gente tem nesses condomínios? Qual é o problema disso aí? Aí eu agreguei mais, até nas minhas aulas no curso de pós-graduação, eu sempre falo, o condomínio, para ele dar certo, ele tem que passar por 3 fases. É a instituição bem feita, a assembleia de instalação e depois a implantação. O que é a implantação? A implantação é você pegar aquela convenção, aquele regimento interno, daquela multipropriedade, chamar uma assembleia, mas tem que ter um lanche, viu, seu Gaspar? Senão, não dá. Tem que ter um lanche, um pão de queijo. Chama a assembleia dos condôminos, chama o doutor Nilton, vai lá e fala, olha, hoje nós vamos fazer aqui um treinamento da nossa multipropriedade aqui, a convenção nossa diz isso, a multa é isso aqui, os direitos e deveres dos condôminos é esse, a área comum pode isso, não pode, o cachorro tem que ser lá pelo elevador de serviço, aqui não pode, aqui, por exemplo, o salão de festa, convidado tem que passar lá, isso aqui. Isso é implantação. Quem que está fazendo? Ninguém. É um novo serviço também para nós advogados, para vender para os condomínios. É um novo nicho de mercado também para os nossos síndicos profissionais também, dar esse treinamento. Porque o que acontece? A maioria das consultoras não fazem a instituição através de um advogado, um especialista, fazem a assembleia de instalação para se ver livre logo da edificação, e aí não entrega nada de convenção nem de regimento interno, e fala aqui, ó, salve-se quem puder agora. Aí geralmente pega um síndico que não tem conhecimento, que não é um síndico profissional, mas existe síndicos, moradores bons também, mas são poucos,
né? Muitas vezes o cara está ali só para poder ganhar o valor da cota condominial, para economizar, e aí salve-se quem puder. Então, quer dizer, é por isso que os condomínios hoje são muitas vezes usados, né, até como peças teatrais de sátira, né? A figura do síndico, do xerifão, aí daquele condômino chato, daquela condômina chata, a assembleia. Por quê? Porque nós não tivemos educação para morar nas multipropriedades, porque nós temos um vazio de 50 anos que ninguém nos ensinou sobre isso aí. Então nós precisamos profissionalizar esse mercado e começar a falar um pouco mais sobre isso aí. Então, as construtoras são sujeitos interessantes para o advogado prospectar. As administradoras de condomínio, é óbvio, as administradoras de condomínio, elas realizam muitos atos jurídicos, né? Muitas vezes até a lavratura de uma ata, alguma coisa, e não dá mais. Tem algum dono de administradora aqui? Não tem, né? Mas não dá mais, sem querer discriminar ninguém, para aquela menina, muitas vezes, que é uma estagiária, alguém ali, ficar lavrando a ata. Isso aí é um ato jurídico. A ata é um ato jurídico, então a consultora pode sim, a consultora administradora pode ter sim um advogado para trabalhar de forma interna para ela, para orientar a questão de quórum, alguma coisa a mais. Pode fazer. Agora, ela não pode ficar vendendo o serviço jurídico, né, em conjunto com o advogado, que senão vai entrar na ética, vai fazer ilegalidade, e eu acho que não é legal, né? Então, as construtoras são clientes. Até agora nós temos a questão das assembleias virtuais, né? Assembleias virtuais, as assembleias em caráter permanente. Eu penso que isso é coisa para advogado. A destituição de um síndico, por exemplo, é um ato, são atos formais. Desde o edital tem que ter uma característica própria, o edital. A própria assembleia, para você implementar a assembleia, tem que ter, são atos formais também, né? Então, quer dizer, ali precisa de um profissional, porque se um ato formal desse for abreviado ou for mal feito, gera o quê? Nulidade, perda de tempo, desgosto, raiva dentro daquela multipropriedade. Então, veja bem, você vai fazer uma destituição do síndico, você não chama ele, não dá o contraditório para ele se explicar lá, ele anula. E eu já vi casos na jurisprudência de síndico retornar, ser destituído pela Assembleia, retornar. Então, são pessoas importantes, um profissional importante para as administradoras terem também nos seus quadros. Os condomínios, né? Que todos hoje nós prospectamos tão somente os condomínios, que é apenas um dos sujeitos que podem nos contratar. Nos condomínios, você pode advogar, por exemplo, realizando assessoramento em assembleias. Você pode estar junto com o síndico, já informando, né? A doutora muito bem pontuou aqui a questão da LGPD, né? Hoje eu aprendi um pouco também aqui, né? A questão, por exemplo, vou fazer assembleia virtual, mas qual é a plataforma? O que vão fazer com esses dados meus? Vai para onde? Como serão tratados? Esse aplicativo é do condomínio, é responsabilidade do síndico ou é responsabilidade da administradora que foi lá? Esse aplicativo foi escolhido em assembleia? Para onde vai aqueles dados amanhã depois? Então, são determinadas coisas aí que pode gerar uma responsabilidade civil, até mesmo criminal, para quem? Aí vai para o síndico, né? Aí até o síndico provar que aquela administradora está prestando serviço para ele, que ele tem um contrato, vê lá, ele já tomou algumas pancadas já, né? Análise e elaboração de contratos, por exemplo. Condomínio é um grande consumidor. Condomínio contrata muito, principalmente aquele síndico que é diligente, aquele síndico que faz manutenção na coisa, né? Por quê? Nós temos o péssimo hábito, por exemplo, de ir numa concessionária e comprar um carro, aí chega lá, você ganha o manual do carro, aí você lembra, não, eu tenho que fazer a revisão de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil. A indústria automobilística já treinou a gente para fazer isso. Por que a indústria automobilística faz isso? Porque ele não quer que você vá lá depois reclamar de vício construtivo.
Qual é o erro, por exemplo, do construtor e até mesmo dos nossos síndicos? Recebe a edificação, não é nova, aí tem aquela ideia intrínseca. Não, aqui é garantia de 5 anos. Não é. Você tem que olhar o manual da área comum, tem determinadas coisas que é 1 ano, que é 6 meses, que é 2 anos, que é 3 anos. E aí você não deu nunca manutenção naquela coisa, aí o dia que dá problema, você vai lá na construtora. Aí a jurisprudência do STJ diz o seguinte: a falta de manutenção gera perda da garantia. E aí? Como que fica? Você não deu manutenção na coisa, você não pode ir lá reclamar por vício. Então, elaboração de contratos, né? O condomínio sempre tem que fazer essas manutenções preventivas e as manutenções corretivas também, né? E essas manutenções tem que fazer com quem? Com o pedreiro, com o Zé Colher? Não, com o engenheiro. Esse engenheiro que vai fornecer uma RT, uma responsabilidade técnica, ou até mesmo por um arquiteto, alguém que vai se responsabilizar por aquela obra, né? E isso é segurança. Segurança para quem? Para todos que habitam aquela multipropriedade, né? E esse contrato específico, quem que vai elaborar? É óbvio que é o profissional, o advogado contratado ali do condomínio, se é um contrato de prestação de serviço, né? O condomínio, por exemplo, ele faz contrato de prestação de serviço, começa com a administradora. Então, é um contrato bem específico, né? Outro contrato de prestação de serviço com a empresa de terceirização de mão de obras, e nós sabemos que o condomínio, por exemplo, ele responde de forma subsidiária, até mesmo solidária, dependendo. Eu estou com um caso, por exemplo, no meu escritório, onde uma condômina, num condomínio de alto padrão aí, viajou e deixou o apartamento dela fechado, né? Aí um cidadão chegou lá no condomínio, entrou, teve acesso no condomínio, entraram no apartamento dela, fizeram um limpa no apartamento. Roubaram tudo. Saiu de lá, do condomínio, foram para outro condomínio, mesmo caso também. E aí? Eu estou lá no escritório com esse problema. Aí a convenção do condomínio diz que o condomínio não responde por furto. Mas e aí? Tem uma empresa encarregada, contratada lá, que ficou de dar segurança para esse condomínio. Então, quer dizer, o condomínio, a hora que vai fazer uma contratação de uma empresa dessa, tem que saber ter cláusulas muito bem específicas, porque uma ação dessa pode vir até para cima do condomínio, em que pese ter jurisprudência, mas a jurisprudência não é para sempre, ela pode ser mudada, né? Então, veja bem, conciliação e mediação, né? Cobranças e notificações, o condomínio precisa de uma assessoria jurídica para fazer as cobranças, atualização de convenção e de regimento interno, é outro nicho também para os advogados, né? Mesmo que você não trabalhe direto para os condomínios, mas você pode prospectar isso também, né? Atuar em juízo em defesa do condomínio, tanto no polo ativo como no polo passivo, né? O condomínio sempre ele está em juízo, às vezes ele pode ter um problema, por exemplo, de tributos, incidente em energia, alguma coisa que ele tem que entrar com um mandado de segurança, ou com uma determinada ação, ou uma obra, alguma coisa, ou uma vedação, por exemplo, de um barulho, alguma coisa assim. Então, ele precisa ter aquela assessoria jurídica. Nessa pandemia, a propósito, o meu escritório advoga para alguns condomínios, trabalhamos muito, questão de obras, por exemplo. Alguns condôminos queriam fazer obra e outros estavam em home office, e aí ficou aquela confusão dentro dos condomínios, né? Condôminos, outro cliente sujeito também que você pode prospectar para trabalhar para eles, que nós não estamos prospectando esse sujeito que pode nos contratar também. Estamos gerando pouco conteúdos para essas pessoas, né? Por exemplo, acompanhar em assembleia. Eu fui contratado pelo seu Gaspar na época só para acompanhar ele na assembleia. Foi lá, tivemos sorte, né, seu Gaspar? Então, proporação, anulação de assembleia. Muitas vezes tem uma assembleia que foi mal implementada. Aí você vai fazer o que na assembleia? Criar tumulto, enfiar o dedo na cara do síndico, brigar, dar uma de machão? Não. Presidente,
pela ordem, coloca na ata para mim e desde já eu requeiro uma cópia dessa ata. Pega aquela ata e depois você anula ela. Pronto. Né? Então, isso tudo pode se fazer. Ação revisional de convenção e regimento interno. Tem uma cláusula lá que eu não gostei, que está vedando. Eu tenho meu PET e a cláusula do meu condomínio está vedando eu ter o meu PET. E eu tenho uma decisão do STJ onde disse que não pode, a convenção não pode vedar. O que eu vou fazer? Eu preciso revisionar esta cláusula específica. Eu proprietário, condômino, aí entra com uma ação, você pode fazer isso aí. Né? Anulação de multas, né? Aquelas multas do... O senhor não é xerifão não, né, seu Gaspar? Daqueles que... Você não, olha que eu te multo. Não pode ser assim, hein? Então tá certo. Anulação de multas, ação de prestação de contas. Ação de prestação de contas, o síndico não fez, você pode pedir. Até mesmo você pode pedir prestação de contas até para a administradora do condomínio. Você pode entrar e pedir isso aí. Já tem jurisprudência com relação a isso aí. Reparação de danos por acidente na área comum. Ações do dano infecto. Direito de vizinhança. É muito comum as ações do dano infecto. Quais são as ações do dano infecto? Aquelas ações atinentes ao direito de vizinhança. Questão, por exemplo, o cara está toda noite na sacada do meu lado ali, fumando aquele charuto fedorento lá, que entra na minha sacada e está me enchendo o saco. Isso é problema do síndico? Isso não é problema do síndico, isso é problema entre condôminos. Teve o vazamento, o meu apartamento é o 403, o 503 fez uma reforma, colocou uma banheira lá no banheiro dele e está vazando para o meu banheiro. Eu vou lá ter que xingar o síndico? Não, isso é um problema entre condôminos, são as chamadas ações do dano infecto. Então, aí você vai chamar, obviamente, você está tendo esse problema, olha, vamos analisar. Quem vai analisar? Quem é o profissional em caso de vazamento que vai dar um laudo específico para nós? O engenheiro. Chamar um engenheiro, porque nós, advogados, não temos conhecimento, vai entrar lá, ali com aquele indício de prova e vai acionar. Né? É óbvio que você pode até pedir um auxílio para o síndico, mas não adianta ir lá brigar com o síndico, porque as pessoas acham que tudo quanto é vazamento que tem no condomínio, tem na unidade, é problema do condomínio. Muitas vezes não é. Então, para condôminos, são essas e outras várias ações também. Naquele livrinho meu ali tem várias possibilidades também. Docentes e assessores. Eu já falei um pouco aqui também, é uma outra prospecção que você pode fazer, trabalhar como docente. Há uma carência no mercado de verdadeiros especialistas nessa área do direito condominial. Assessores, você pode sim trabalhar como assessor nessa área. Assessor na prefeitura, assessor de varas especiais. Em breve nós vamos ter essas varas especiais também. Então esses são os possíveis clientes que nós podemos prospectar, que não é tão somente os condomínios. Em 2017, a Lei 13.465, ele trouxe para o mercado um novo direito imobiliário e um novo direito condominial. Até então, a Lei 4.591 de 1964 trouxe para nós tão somente o condomínio, que era chamado de condomínio especial, tá? Especial, era o nome em 1964. O condomínio em lajes, que é o condomínio no edifício, é aquele edifício, no prédio, tá? E aí veio a Lei 13.465, a lei do REURB, e trouxe alguns novos tipos de condomínio. Essa lei teve uma função social importante, tanto é que ela fala do REURB de interesse social e o REURB de interesse específico. Houve uma mudança significativa do direito imobiliário e do direito condominial, aonde ele trouxe, então, alguns novos tipos de condomínios, né? Aqui nós temos alguns tipos de condomínios novos aqui, né? Esse primeiro aqui é o condomínio, então, no edifício, né? É o que nós já tínhamos. Aqui, então, essa lei trouxe, então, ou seja, já existia de fato, mas ela regulamentou, o REURB regulamentou isso aqui. O condomínio, então, é em lotes. Artigo 1358-A do Código Civil Brasileiro. O condomínio em lotes, que ele tem origem na lei de loteamento, né? Na lei
que fala do parcelamento do solo. Essa é a origem dele. O condomínio em laje, que é o condomínio no edifício, ele nasce o quê? Da incorporação imobiliária, da laje, né? Então, aqui ele nasce do parcelamento do solo. Esse outro aqui, de casas, também é a mesma coisa. Aqui nós temos o condomínio com controle de acesso, né? Neste caso aqui, este condomínio, as ruas, por exemplo, são áreas comuns dos condôminos. Há um projeto desse parcelamento do solo, onde as áreas comuns, cada condomínio tem o quê? Uma fração ideal. Neste outro condomínio, por exemplo, com controle de acesso, é aquele condomínio, então, que nasceu do jeitinho, né? Nós, brasileiros, gostamos de fazer aquele jeitinho e de começar a inventar. Mas é óbvio que a lei, a jurisprudência, ela nasce também dos usos e costumes, né? E isso foi uma forma. Então, havia-se o loteamento aberto, e aí, em busca de segurança, as pessoas começaram a fazer o quê? Fechar esses loteamentos. E as vias eram públicas, né? Pedia-se, então, pede-se uma concessão para a municipalidade, porque as vias públicas estão sobre a égide do município. A municipalidade, que não é boba nem nada, é uma área lá que ele tinha que dar manutenção, ele concedia, então, a concessão do particular fazer o quê? Controle do acesso. Por que controle do acesso? Porque a rua é pública, né? Só que esse controle do acesso, né? Eles cercavam todos os condomínios. Aqui em Cuiabá nós temos vários condomínios de controle de acesso. E aí essa via é pública. Isso gerou vários problemas. O Ministério Público entrou com ação, porque não, o cidadão tem direito de ir e vir, e ali a rua é pública. Aí vinham os condomínios, não, mas nós estamos em busca da segurança, tem que ter esse controle, né? Pode ter algum meliante que pode entrar aqui. Então, essa discussão perdurou muito tempo. Teve a discussão também, porque neste condomínio aqui, nós temos o quê? A figura do síndico, né? Aqui nós temos a figura do síndico de uma administração. Lá no controle de acesso não tinha, porque não existia. Ele é um loteamento. Então, qual foi o jeitinho para você criar uma administração para isso aí? Vamos criar uma associação de moradores. Aí nós tínhamos o quê? Um dispositivo, né, que ninguém é obrigado a se associar. Ou manter-se associado. Aí muitos malas, né, que não queria pagar o rateio de despesa daquele condomínio com controle de acesso, usavam esse subterfúgio. Alguns juízes que não conheciam o direito imobiliário, condominial, vinha dando. Não, verdade, não precisa pagar. Essa discussão foi muito grande, chegou até o STF. E chegou na época, foi para o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio também, que o STF não conhece também direito imobiliário, condominial, né? Nós temos que ensinar também, apesar que o Xandão acho que sabe tudo, né? Mas enfim, deixa ele lá. Mas o Marco Aurélio, o que ele fez? Ele pegou e deu uma liminar e falou, não, ninguém mais é obrigado a se associar, a manter associado. Virou uma bagunça nos condomínios com controle de acesso do Brasil inteiro. Até que houve uma intervenção, falaram com ele, mostraram o mal que seria causado com aquilo ali. Esta liminar foi derrubada, e aí o ministro Marco Aurélio se aposentou e passou para o Dias Toffoli, então, para fazer o julgamento. E aí foi para julgamento no STF, e o STF falou, olha, tem que pagar sim. Então, quem mora nos condomínios com controle de acesso tem que pagar o rateio da despesa. Lá são administrados por associações, então tem que pagar a taxa associativa. Essa celeuma chegou ao final. Então, veja bem, mas professor, por que você está falando isso aí? Porque tem vários e vários construtores, sobretudo aqui no interior nosso, que não sabem que existe hoje esse condomínio aqui de lotes e ainda estão fazendo aqueles condomínios com controle de acesso. Se vocês pegarem hoje e ir no interior, ou até não só no interior aqui do Mato Grosso, lá no interior de Goiás também, não vamos deixar esse povo de Goiás também achar que eles são mais que nós. Não, lá também tem. Enfim, no Brasil todo, ainda tem vários construtores que não estão sabendo disso, né? Que você pode construir em um condomínio de lotes. Aqui nós temos um outro tipo de condomínio, o direito real de laje. O direito real de laje veio no REURB S
Para quê? Para regulamentar esse tipo de condomínio aqui, para dar cidadania para essas pessoas que moram na laje. Como é a laje? A laje é o puxadinho, né? São pessoas que moram nessas favelas, aonde você tem o terreno, você constrói na superfície, e aí você cede a laje superior para o teu filho. Aí o filho vai e constrói na laje superior. Aí o outro vem, faz uma outra edificação na outra laje. Né? E isso não tinha uma regulamentação, essas pessoas não tinham a chamada cidadania, né? Porque eles não tinham sequer um endereço, tinha um número só, e aquele número dava para todo mundo. Então o cara da laje, lá da última laje, ele ia lá nas Casas Bahias para comprar uma geladeira, ele tinha que pegar o endereço do cara da primeira laje, que era o pai ou era o irmão, para ir lá, ele não tinha como comprovar o endereço. Então a REURB-S veio para regularizar essas lajes aqui. Hoje, então, quem tem um condomínio desse de direito real de laje, é possível você fazer o desmembramento da matrícula e dividir em 3. Mas olha que maravilha para nós aqui, para advogados, que nós temos que ter no nosso portfólio e falar e prospectar isso também, né? Com isso, a lei, esta lei de lajes, ela trouxe a possibilidade também da gente construir em lajes. Mas Miguel, construir em lajes, você já não falou para mim que aqui é uma laje, eu posso construir aqui em laje? Sim. Só que aqui você vai construir com base na Lei de Incorporação Imobiliária, 4.591 de 1964. Você vai ter um custo maior. Aqui não. Você pode construir em lajes, você contrata um engenheiro, não precisa fazer a incorporação, você faz 2, 3, 4 lajes, e aí você depois pode individualizar por lajes. Por laje. E você pode vender, comercializar um novo nicho de mercado para quem? Para o advogado imobiliário, condominialista, para o corretor de imóvel. Eu gostaria até que o nosso presidente do CRES estivesse aqui para a gente mostrar isso para os corretores também, mais possibilidade de negócio. Ah, mas isso aqui vai trazer um nicho como para o advogado? Sim, o direito real de laje ele precisa de uma convenção, está na lei. Precisa fazer uma convenção. Ah, mas lá tem área comum? Vai ter as áreas. Né? E cada um vai ter a sua laje, ele não vai ter individualização, você compra a laje como um todo. Ah, mas quem que pode fazer isso aqui, Miguel? Eu não estou entendendo. Esses caras que fazem kitnets. Tem muita gente aqui em volta de faculdade, por exemplo, que tem um terreno, eles constroem 10 kitnets em cima, mais 10 kitnets na superfície, mais 10 em cima, mais 10 na parte superior. Então, hoje pode individualizar tudo, ele pode até vender. Ele pode vender, amanhã depois ele quer vender uma parte da laje, ele vende, ele fica como proprietário dos demais. Então nós precisamos, o advogado condominialista, o síndico profissional, tem que saber que existem outros tipos de condomínio e começar a prospectar também, aparecer para o mercado. Não ficar só em cima deste condomínio aqui de laje, em cima do síndico. Esse que é o problema, porque ninguém está prospectando os outros. Né? Nós temos aqui também o outro tipo de condomínio também, que é o condomínio urbano simples. O condomínio urbano simples são aquelas casas germinadas. É o caso, por exemplo, de você ter um terreno, digamos aqui, de 15 metros de frente. Aí você constrói 3 casas de 4 metros de frente, com uma garagem, aquelas casas pequenas, e você pode construir. Aquilo também é um tipo de condomínio, que no fundo tem uma área comum. Então, são pequenos nichos de mercado que essa lei trouxe que nós temos que prospectar. Nós temos que ter no nosso portfólio do direito condominial, da advocacia condominial, para dar opção, né? Dar opção para muitas vezes aquele cidadão tem um dinheiro lá, tem 1.500.000, 2 milhões, ele quer fazer alguma coisa, você pode dar essa opção para ele. Você vai assessorar ele. É um tipo de condomínio também, né? Temos também a multipropriedade. A multipropriedade é maravilhoso as multipropriedades, né? Aqui em Cuiabá nós temos uma LAI, é uma multipropriedade, né? Você lá não tem uma fração ideal, você tem uma fração de tempo nessas multipropriedades, é diferente, né? Então você pode vender no mínimo até 7 semanas. Então, quer dizer, se você for vender a fração de tempo de uma unidade, você pode vender até para 50. Quantas semanas tem o ano? 52, 54, não lembro?
52, até para 52 proprietários. Olha que maravilha. Mas você vai vender para tudo isso? Não, é loucura. Tá bom, Miguel, mas você está me falando, eu não vou construir um resort, não vou fazer. Não, não é isso. Olha a maravilha. Aquele prédio, este condomínio aqui, ó, de laje, que aquele construtor que você está dando assessoria jurídica para ele, que ele está fazendo aqui, ele pode colocar na convenção do condomínio que o proprietário de qualquer unidade aqui, se quiser transformar a dele em multipropriedade, ele pode. Desde que esteja na convenção, ele pode. Eu estou dando assessoria para 2 consultoras lá em Balneário Camboriú e nós estamos fazendo isso. Porque lá é uma cidade turística. Muitas vezes você quer ter um apartamento, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, mas você não vai ocupar ele o ano todo. Eu gostaria de ter um apartamento em Balneário Camboriú, mas eu quero ter em 5 proprietários. Então então vamos pegar aqui nessa convenção do condomínio, falar que ó, o proprietário de qualquer unidade aqui, ele pode transformar a unidade dele em multipropriedade até 5 proprietários, multiproprietários, sendo que um deles vai ter que ser o responsável perante o condomínio de laje aqui, mas naquela multipropriedade é diferente. Então são nichos de mercado que nós temos que sair da casinha e mostrar que existe esse nicho de mercado para a população, mostrar que existe esse nicho de mercado para os construtores, mostrar que existe esse nicho de mercado para os corretores imobiliários, para os advogados. Nós temos que ter, no nosso portfólio, nós temos que ter tudo isso aqui para você poder oferecer para os clientes, né? Então, são nichos de mercados, né? Os grandes condomínios, por exemplo, o shopping center, são outros tipos também de condomínios. Nós temos vários e vários shopping centers aí, e nós temos poucos especialistas nessa área. Né? Esse tempo atrás, o Caio estava até batendo cabeça para arrumar alguém para falar sobre shopping center, né, Caio? Lá no curso de especialização. Então, pessoal, o que é o shopping center? Nasce de uma lei de incorporação imobiliária, 4.591 de 1964. Você vai pegar a lei que faz esse condomínio aqui, você vai colocar ali, só que a especificidade desse shopping center é diferente. Ele é um condomínio de comercial, vai ter outra legislação ali dentro, na convenção. Então, você tem que saber legislar dentro da convenção, do regimento interno. Horário de entrada, horário de saída, o que pode fazer, o que não pode. É outro nicho, não tem especialista nessa área. Nós temos que sair da casinha, deixar de prospectar. O síndico é bom, o condomínio em Lages é bom, excelente, mas temos outras oportunidades que ninguém está vendo, né? Os grandes condomínios, né? Nós temos hoje também os grandes condomínios que estão vindo por aí também. Condomínios onde você tem condomínios em Lages, condomínio de lotes, né? Shopping center, garagem rotativa. Se você for, eu fui em Dubai agora, esse tempo atrás, no início do ano, eu entrei num condomínio lá enorme. Tinha uma lagoa no meio do condomínio, com torres desse lado aqui, um shopping center aqui, 2 torres comercial. É um grande condomínio. Eu fiquei até pensando que o síndico deve ficar doido aqui, né? Tem uma equipe, é uma empresa para administrar. E, a propósito, os condomínios hoje eles têm que ser administrados como empresas. Não dá mais para ficar no amadorismo. Ah, não, eu não vou ter porque o jurídico é caro, porque a administradora é cara, porque o engenheiro é muito caro, eu vou contratar o Zé Colher para ir lá, ou eu vou ficar entrando aqui no grupo de WhatsApp, vou ver quem é que vai me falar o que eu tenho que fazer na minha convenção. Ah, não, vou fazer uma comissão, pegar o... Não vai ficar brava comigo, viu? Pegar o Sargento Barbosa aposentado, que passou 40 anos no Exército, pegar a Dona Maria, que sabe fazer um pudim excelente, né? E vou pegar mais o fulano de tal, que é um funcionário público aposentado, vamos fazer uma comissão e eles vão revisar a convenção do meu condomínio. Que maravilha, né? Vai ser conflito na certa. É óbvio, nós temos que sair dessa casinha e passar para o profissionalismo, né? Então, são novos tipos de condomínios, né, que estão surgindo aí.
os super condomínios também que nós temos que prospectar. Aquela foto ali são de condomínios lá de Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul também, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tem vários saindo já conjugado. Não sei se lá em Goiânia tem também, muitos, né? Então, isso aí precisa de um síndico que entenda de todas essas áreas. São vários tribos ali que você vai mexer. Né? Vai ter moradia, vai ter comercial, vai ter shopping, vai ter várias coisas. Então, precisa de gestores mesmo. Né? A multipropriedade, eu já tinha falado, né? A multipropriedade, em 2018, ela foi criada, então, para esses grandes resorts, mas você pode ter uma casa, por exemplo, na praia, e você pode transformar ela em multipropriedade. Ah, mas aonde que nós podemos usar aqui, Miguel? Aqui no Manso. Eu já sugeri isso para várias pessoas. Eu já fiz um lá naquele condomínio lá do lado do Malai, lá como que é o nome lá? Do Lausamar, que nós estamos fazendo. Ele tem uma propriedade dentro, tem uma área, uma propriedade privada dele, dentro, uma unidade dentro do condomínio, e tem mais 4 donos. Nós transformamos em multipropriedade. Cada um tem uma fração de tempo. Então, são nichos de mercados que vêm aparecendo que você tem que dar ideia e prospectar. Né? Pessoal, PL 1513. PL 1513, a doutora Raquel falou com grande propriedade. PL 1513 foi um projeto de lei que foi criado dentro da Comissão de Direito Condominial aqui da OAB, aqui do Estado do Mato Grosso. Fizemos esse projeto de lei em conjunto, o Nilton também faz parte disso também, a Ariadne, que eram colegas da época aí, a própria Raquel também estava junto com a gente. Enfim, esse projeto de lei a gente fez aí, mandamos para alguns deputados federais na época, e hoje ele virou projeto de lei e está em andamento e provavelmente vai virar lei. Mas o que é o PL 1513? O PL 1513 é um projeto de lei que ele obriga o quê? Que você, quando vá fazer uma convenção, até o construtor, a minuta da convenção, ou que você vai alterar a convenção, que tenha um visto do advogado. Ah, mas já falaram para mim. Mas, Miguel, isso aí é reserva de mercado. Não é reserva de mercado. Isso é segurança jurídica que nós vamos trazer para vocês. Porque essa convenção vai ser feita por um técnico. Não, mas eu não concordo. Isso aí é para vocês ganharem e faturar, não é. Quando você vai no médico e ele dá uma receita para você ir lá na farmácia comprar um remédio lá com receita, ele está tratando da segurança, da tua saúde. Quando você vai fazer uma obra no teu condomínio, por exemplo, e exige-se a ART, é a segurança daquela edificação. Então, são profissionais que vão assinar embaixo para ter a segurança. E neste caso aqui, vai trazer o quê? A segurança jurídica. Nós já temos muitos e muitos conflitos dentro dos condomínios. Precisamos trazer essa segurança jurídica para os condomínios, né? Ética na advocacia. Tivemos problemas, né? Um dos desafios que nós temos na advocacia é um desses problemas que nós viemos aqui e hoje nós enfrentamos e é no Brasil todo. Esse problema não é aqui em Cuiabá, é em vários lugares. A OAB começou aqui a fazer uma campanha na época, até que eu estava como presidente, pela ética e respeito aos advogados. O quê? Havia um oferecimento do serviço de advogado por empresas. Várias empresas estavam oferecendo. Tinha advogados e tinha empresas que estavam oferecendo até assessoria jurídica gratuita, em troco de pegar um condomínio. Então, a OAB acabou tomando as dores disso aí, entrou com uma ação civil pública e hoje nós temos uma liminar aí contra algumas empresas que estavam oferecendo serviço. Né? Esse trabalho sujo, infelizmente, fui eu que tive que fazer. Fui eu que tive que bater a bola no peito e fazer. E com isso eu devo falar para os senhores. Criei muitos amigos e alguns inimigos, até alvo de fake news, fui injustamente aí falando muitas besteiras, mas enfim, estou trabalhando de consciência tranquila, estou trabalhando pela
a OAB, pelos advogados, estou preocupado não comigo. Eu já hoje sou um profissional estabilizado, tá aí, graças a Deus, mas eu estou preocupado com o jovem advogado, estou preocupado com quem quer se inserir nesse mercado muito bom. Porque essas ações, na realidade, nós tiramos algumas pessoas da zona de conforto, pessoas que estavam faturando livremente, e aí nós falamos, não, peraí, esse nicho aqui é nosso, esse nicho aqui é da advocacia, você não pode oferecer o serviço, você não pode barganhar com o serviço do advogado e dar assessoria jurídica para pegar um contrato com um condomínio, não pode, né? Essas ações, o primeiro que entrou foi lá no Distrito Federal, depois o Mato Grosso entrou, a Bahia entrou e o Espírito Santo também, né, doutora? Vocês entraram lá também com essa ação. E outras seccionais aí já vem entrando também. Enfim, eu penso que é um momento de transformação, né? No entanto, nós não temos absolutamente nada contra as empresas que antecipam a receita, nem muito menos contra as administradoras ou qualquer empresa do nicho. Eu só penso assim, cada um tem que ficar no seu quadrado. Eles vendem o produto e serviço deles e nós, como advogado, temos que ser inserido também nesse grande mercado e ninguém pode vender os nossos serviços. A ANACOM, hoje eu estou como presidente nacional da ANACOM. A ANACOM é a Associação Nacional da Advocacia Condominial no Brasil. Hoje a ANACOM já está presente em 24 estados e no Distrito Federal também. Nesses estados todos, nós já temos diretores e associados. Aqui nós temos o doutor Caio, que é lá de Goiás, que é diretor, né? E os nossos colegas lá também, o Claudio Honor também, e a doutora nossos diretores da ANACOM lá, e estão fazendo um trabalho brilhante também, em busca de associados. Qual o objetivo da ANACOM? O objetivo é criar um grande network entre os advogados, né? A gente conversar sobre os problemas, conversar sobre a mudança do direito. Esse dia nós tivemos um debate mesmo, a questão da mudança até mesmo do quórum para finalidade dos edifícios, né? Aquela lei que mudou o artigo 1354, parece, não lembro, do Código Civil Brasileiro, né? E aí houve um debate salutar, né? Alguns colegas acharam inconstitucional, porque fere o princípio da propriedade privada, outros não, enfim. E aí a gente acaba fazendo um debate específico, fazendo esse grande network, aonde o pessoal do Nordeste vai poder interagir com o pessoal do Sul, enfim. Né? Agora, em maio, a gente está prospectando um grande congresso em São Paulo, da ANACOM, onde nós já temos o professor Silvio Salvo Venosa, já confirmado para dar uma palestra para a gente lá, e o ministro Moura Ribeiro, do STJ também, para dar uma palestra para a gente. Tá? No mais, pessoal, aqui está as minhas mídias sociais, estão aqui nesse QR Code. Tá? No mais, eu gostaria imensamente de agradecer todos vocês aqui pela paciência, por me ouvirem, tá? Dizer que é uma honra eu estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco dessa troca de ideia entre vocês. Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus.